revisões da formação de Portugal. Onde se refugiaram os cristãos? Astúrias e Pirineus. Que reino se formou após a Batalha de Covadonga? Formou-se o Reino Cristão das Astúrias. Em que ano os cristãos derrotaram os muçulmanos na Batalha de Covadonga? 1112, 997 ou 722? 722. Que reinos cristãos se formaram a partir do século X? Leão, Castela, Navarra e Aragão. Quem ajudou os reis cristãos da Península Ibérica? Foram ajudados pelos cruzados, que eram cavaleiros cristãos vindos de outros reinos europeus. Quem era Afonso VI? Afonso VI era rei de Leão e Castela. Quem veio ajudar Afonso VI a combater os muçulmanos? Dom Henrique e Dom Raimundo. Como compensou Dom Afonso VI Dom Henrique? Dom Afonso VI recompensou Dom Henrique casando-o com sua filha ilegítima Dona Teresa e oferecendo-lhe o condado portucalense. Como compensou Dom Afonso VI Dom Raimundo? Dom Afonso VI recompensou Dom Raimundo casando-o com sua filha legítima Dona Urraca e oferecendo-lhe o condado da Galiza. Como se chamavam as filhas de Dom Afonso VI? Dona Teresa e Dona Urraca. Que nome se dá às terras dadas por um rei a um conde para as governar e defender, e onde o conde tem de obedecer ao rei? Condado. Em que ano Dom Henrique recebe o condado portucalense? 722, 1096 ou 1112? 1096. Que obrigações passou a ter Dom Henrique ao receber o condado portucalense? Governar o condado, defendê-lo e aumentar o território para sul, conquistando as terras aos mouros. Que devia Dom Henrique a Dom Afonso VI? Devia obediência e apoio militar. O que foi a Reconquista Cristã? A Reconquista Cristã foi a recuperação pelos cristãos das terras que tinham perdido para os muçulmanos. Por ter ajudado Dom Afonso VI, Dom Henrique recebeu o condado portucalense e casou com Dona Teresa. Explica a importância do Reino das Astúrias. Foi a partir do Reino das Astúrias que os cristãos organizaram e iniciaram o processo de resistência e reorganização da Península Ibérica. Completa as caixas do documento com o nome dos reinos cristãos. Leão, Castela, Navarra e Aragão. Refere os reinos cristãos que vieram a unir-se. Os reinos cristãos que vieram a unir-se foram os reinos de Leão e Castela, formando o reino de Leão e Castela. Por que razão Dom Henrique se deslocou à Península Ibérica? Dom Henrique deslocou-se à Península Ibérica como cruzado para auxiliar o rei Dom Afonso de Leão e Castela na luta contra os muçulmanos. Associa a cada um dos acontecimentos o seu significado. Confere se acertaste. Faz a ligação entre a coluna A e a coluna B. A4, B5, C8, D6, E3, F2, G1, H7. Acertaste? Legenda o documento. A. Reino de Leão. B. Reino de Castela. C. Reino de Navarra. D. Reino de Aragão. E. Condado da Catalunha. F. Condado portucalense. G. Andaluz. H. África. Completa as datas das três carinhas pensativas.
1096, 1143 e 1249. Quem sucedeu a Dom Henrique? Como quando Dom Henrique morreu, o seu filho Dom Afonso Henriques apenas tinha 3 a 4 anos, foi sua mãe Dona Teresa que passou a governar. A quem se aliou Dona Teresa? Tal como Dom Henrique, Dona Teresa defendeu o condado dos ataques dos mouros, mas Dona Teresa aliou-se a nobres da Galiza para reforçar o seu poder e na esperança de se tornar rainha, o que provocou o descontentamento de muitos nobres portucalenses. Foi o fato de Dona Teresa se aliar à nobreza da Galiza e aos Trava. Em que ano se realizou a Batalha de São Mamede? 1128. O que alcançou Dom Afonso Henrique nesta batalha? Dom Afonso Henrique derrotou o exército de sua mãe, Dona Teresa, passando a governar o condado portucalense. Que desejava ser Dom Afonso Henrique depois da vitória em São Mamede? Desejava ser rei. Mas para ser rei, Dom Afonso Henriques teria de lutar contra quem? Dom Afonso Henriques teria de lutar contra o seu primo Afonso VII, o novo rei de Leão e Castela. Completa. Em 1137, Dom Afonso Henriques venceu o seu primo na Batalha de Cerneja e em 1141 no Torneio de Arcos de Valdevez. As vitórias de Dom Afonso Henriques contra seu primo Dom Afonso VII em Cerneja e Arcos de Valdevez conduziram a um acordo de paz, assinado em 1143, o importante Tratado de Zamora. Então Portugal passou a ter uma monarquia, pois passou a ser governado por um monarca. Sabes qual a importância da Bula Manifestis Probatum? Através da Bula Manifestis Probatum, o Papa, chefe da Igreja Católica, reconheceu Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, como reino independente. Os cruzados ajudaram Dom Afonso VI, rei de Leão, a lutar contra quem? Contra os muçulmanos. Que nome tinha a filha de Dom Afonso VI que casou com Dom Henrique? Dona Teresa. Que condado foi doado a Dom Henrique e sua mulher? O condado portucalense. Com que idade é que Afonso Henriques se armou a si próprio cavaleiro? Com 16 anos. Qual era a ligação de parentesco entre Dom Afonso Henriques e Dom Afonso VII? Eram primos. Em que batalha é que Dom Afonso Henriques venceu as tropas que apoiavam sua mãe? Na Batalha de São Mamede. Que nome tem o tratado em que Dom Afonso VII reconheceu a independência de Portugal? Tratado de Zamora. Qual é a localidade portuguesa conhecida por ter sido a primeira capital do reino? Guimarães. O que significa monarquia hereditária? Passa de geração em geração. Que cores tinha a primeira bandeira portuguesa? Azul e branca. Por que cognome ficou conhecido Dom Afonso Henriques? O Conquistador.